No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a dependência tecnológica e saúde mental, que aumentou na pandemia. Em 2020, o cotidiano dos brasileiros migrou para o espaço digital. Aniversários, reuniões de trabalho, até entendimentos de saúde passaram a ser mediados por uma tela. Nesse cenário, quais são as consequências da dependência tecnológica pandêmica para a saúde mental? Para refletir sobre o assunto, nós vamos conversar com o Pedro Ferreira, que é médico psiquiatra da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a subespecialização em psiquiatria da infância e da adolescência. Atualmente ele é psiquiatra do Hospital Sírio-Libanês também. A Daniela Oswald Ramos é jornalista, professora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e do programa de pós-graduação em Ciência da Comunicação na mesma unidade. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques durante o programa do site do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Pedro. Bom dia, Daniela. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Seu destaque da semana, Frank Valverde. Olha, tem tanta coisa para destacar, Joel. Eu vou uma coisa que não estão destacando muito, mas eu acho importante colocar no debate, que é a questão dessa tentativa aí de querer implantar no Brasil o voto distrital, né, que muita gente chama até de voto fazendão, né, que na verdade o que é isso? É um retrocesso, mais um, né, já teve a discussão do voto em papel, agora querem implantar o voto distrital, que na verdade isso acaba o quê? Favorecendo o capital, aqueles que têm muito dinheiro para a campanha acabam conseguindo se eleger, isso dá uma distorção enorme na representatividade do eleitorado brasileiro, e ninguém discute uma coisa que é fundamental para a mudança, seria para a mudança do sistema eleitoral brasileiro, que é o voto em lista, que ele dá a possibilidade de líderes comunitários entrarem para as listas e serem eleitos deputados e deputadas, e isso não é discutido, né? Isso é fundamental, e diminui sensivelmente o poder econômico nas eleições, e ninguém discute sobre isso. Coloca essa questão para ser debatida pelas pessoas que nos ouvem aí pela rádio daqui para frente. O Bolsonaro decretou o sigilo de 100 anos dos seus atos e dos filhos. Outro absurdo, né? Quem não deve, não teme, né, Joel? Já dizia a minha avó, né, esse velho ditado. Se está decretando 100 anos de sigilo, alguma coisa deve ter que ele não quer que nós saibamos, né, Joel? É bastante sintomático essa proibição. Bom dia, Pedro Ferreira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, João. Um prazer estar aqui com vocês. A população brasileira está mentalmente mais doente durante a pandemia, ou a gente sempre foi doente e a pandemia só potencializou? Excelente pergunta, Joel. Eu acho que a gente ouve muito, né, em relação a se, né, estaria tendo aí uma piora dos parâmetros de saúde mental mais objetivos na pandemia. O estudo mais recente que a gente tem, e a gente sabe que a ciência ela não anda a toque de caixa, né, teria demonstrado que não, no ano passado, no ano de 2020, tá? Teve um estudo aí feito pela USP, que foi publicado, se não me engano, em março, né, e não houve esse aumento, tá? Falando talvez do desfecho mais trágico que a saúde mental traz, que seria aí de suicídios, e falando de um estudo mundial, né, a gente também não teria tido um aumento dos suicídios. Se fala, vamos colocar aí entre os corredores, né, que neste ano, um ano aí após uma pandemia que certamente cobrou um preço para a saúde mental de todo mundo, tem aumentado. A gente ainda está ainda estão por vir os números mais objetivos desse aumento, que provavelmente vai se fazer presente, mas até agora ainda estamos no talvez. Ou seja, nós estamos mais desequilibrados mentalmente. Deixa eu colocar aqui a nossa outra entrevistada na nossa conversa, a Daniela Oswald Ramos, que é jornalista e professora da Universidade de São Paulo. Daniela, bom dia, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite.
E essa dependência tecnológica que aumentou, claro, nós estamos fazendo um programa em remoto, todos 4 aqui, deveríamos estar normalmente num estúdio, né, da rádio, mas estamos fazendo remoto. Essa dependência tecnológica, ela aumentou, obviamente, e você acredita que ela contribui para a nossa saúde mental? Inclusive, somada com o nosso isolamento social, pelo menos parte da sociedade fez um isolamento social. Sim, eu acho que contribui com um ritmo, né? Demanda um ritmo, as novas tecnologias, né? Mediadas, então, pela matemática. A gente está aqui, né, sendo mediados por cálculos, eles ocorrem de uma maneira muito rápida e demandam um tempo de elaboração, um tempo sem pausa, né? Que não é do tempo do corpo humano e nem da mente e nem das emoções, né? Então, fica mais complexo, né? E com várias camadas aí, e principalmente por esse tempo imposto, né? O Pedro, a Daniela lembrou uma coisa, um aspecto que nós brasileiros estamos acostumados ao toque, ao olhar, à conversa. Isso é uma característica, por exemplo, minha, pessoal, né? Eu toco as pessoas, principalmente aquelas que nós temos uma relação afetiva, seja amigos, parentes. Essa ausência do toque, essa ausência do olhar, né? Aí está a origem desse desequilíbrio psicológico que a gente acabou adquirindo durante a pandemia. Olha, João, com certeza isso contribui, né? Eu vou fazer um recorte talvez um pouco mais trágico ainda, né? Das pessoas que tiveram entes queridos que se foram, né? E que não puderam nem fazer os ritos de passagem, né? Que são tão importantes para a gente poder seguir em frente após a perda, então, de alguém, né? Então, quando as pessoas falecem por Covid, eu acho que é de domínio geral, né? Que não podem ocorrer velórios e que, enfim, não podem ser feitos ritos mesmo, né? As pessoas muitas vezes ficam ainda antes de falecerem um tempo isolados na UTI, por exemplo. Então, com certeza isso contribui, Joel, com certeza. Você levantou um aspecto curioso, né? Antigamente você fazia uma escolha, né? Quando uma pessoa morria, que não era chegada, mas você sentiu muito, você não ia no enterro. Agora você não pode ir, né? É diferente isso, né? Está vetado a sua presença. Então, esse ritual do luto acabou também comprometendo, né? A qualidade da nossa vida, né, mental. Com certeza, com certeza. Olha, uma pesquisa realizada pelo Instituto Delete da Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizada em 2020, revelou que 51% dos entrevistados entre 18 e 70 anos percebeu alguma alteração emocional pela necessidade de fazer mais uso de plataformas digitais durante a pandemia. Aí eu quero saber de você, Daniela, o quanto a tecnologia se tornou um problema, a partir da tua experiência pessoal de professora, que não dava mais aula presencial, e sim aula através da internet. Quer dizer, quando você percebeu que isso poderia se tornar um problema, essa ausência do contato com seus alunos, com o seu trabalho como jornalista, enfim, com a tua vida em geral? Sim. Olha, eu acho que antes da pandemia ainda, né, lá por 2016, eu comecei a achar que poderia ser um problema a questão envolvendo a velocidade de propagação, né, por exemplo, da desinformação, que já começava lá naquele tempo, né? E aí, quando chega a pandemia, é radical esse corte, né? E que, ao não estarmos compartilhando o mesmo espaço, é um problema porque, por exemplo, em relação aos alunos, não dá a mesma condição de assistir aquela aula a todos, porque a gente não está no mesmo espaço, então nem todos têm a mesma conexão, o mesmo espaço, o mesmo dispositivo tecnológico, né? Então, isso é um problema, torna-se um problema causado por essa distância, né? E pela ausência de condições igualitárias. A gente não tem como prever isso, né? De uma hora para outra. E aí, por outro lado, inovações tecnológicas que sempre vão aparecer começam a ser recebidas com certo receio. Por exemplo, essa inovação da aceleração do áudio no WhatsApp, né? Os alunos já começam a se questionar será que tem um problema se eu só consigo ouvir agora vídeos de professores com a velocidade dobrada?
será que eu não vou conseguir mais prestar atenção mais quando for presencial? Como é que vai ser isso, né? Então, essa distância vai, sim, permeando junto com as condições ou não condições que temos, né, dessa mediação tecnológica permanente, porque nós estamos há 1 ano e meio, né, já nessa condição. Então, acho que vai um pouco por esses questionamentos, assim. Pedro, nós precisamos mudar paradigma, né? A necessidade, a pandemia trouxe essa necessidade, né? No momento e na pós-pandemia também, nós temos que... E essa mudança de paradigma, como é que ela pode ser construída mentalmente por nós? Nós precisamos de uma educação mediática, uma nova educação mediática. Tudo que nós fizemos até agora, nós temos que mudar de alguma forma. Como é que é esse processo para nós? Perfeito. Jó, só para também não haver dúvidas, a gente está falando então no paradigma da educação e dessa espécie de migração de um formato presencial para um formato, vamos colocar aí, não sei se digital ou se híbrido, né? Acho que esse seria mais ou menos o recorte. Ou... Isso, exato. Perfeito, perfeito. Olha, assim, a gente tem alguns estudos incipientes sendo feitos, né, em relação à capacidade de concentração que as pessoas apresentam, por exemplo, no formato digital, né? Quero deixar claro que o comentário da Daniela, eu acho que é perfeitamente cabível, né, da questão da desigualdade. Acho que isso, né, é algo super importante, né, de pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a meios digitais, competindo contra pessoas que têm. Como é que a gente vai falar de igualdade, né, de condições nesse caso? Mas, assim, a gente sabe algumas coisas. Então, primeiro, né, que a capacidade de concentração das pessoas no meio digital, ela é diminuída. A gente tem alguns estudos eletroencefalográficos, né, dentro da atividade cerebral, ela diminui, né. Eu vou ainda me permitir falar do meu recorte da infância e adolescência, como psiquiatra da infância e adolescência que sou, né, do papel social. Que foi muito impactada aqui, né? Muito impactada. Então, durante a pandemia. Pegando talvez aí nos primeiros anos de vida, né, a gente tem então alguns relatos já de atraso, de maior frequência de atraso no desenvolvimento de fala, né, e de interação, de comunicação não verbal também, né, então das crianças aí mais novas. Por quê? Né, porque as crianças elas estão convivendo muito com os familiares mais próximos, né, e não tanto com outros pares. E as crianças aprendem muito a se comunicar de uma forma adequada com outros pares, né. Então, isso é um ponto bastante importante que a gente tem. E aí, dando um fast forward aí, desculpa a brincadeira com o que a Daniela falou antes, para a adolescência, né, mesmo antes, a escola, gente, ela não é apenas um local de transmissão de conhecimento teórico e acadêmico. A escola é um lugar de convívio social, muito importante, né? E a gente tem pessoas aí, crianças e adolescentes, que estão há praticamente 2 anos sem ter um convívio social com pares de forma regular, né? Isso tem um impacto numa aquisição de habilidades, para não falar de transtornos mentais, né? É super importante, né? Eu acho que qualquer coisa que a gente faça, acho ok a gente pensar que haja uma migração para algum formato híbrido, a gente não deve negar a tecnologia, mas a gente precisa certamente prestar atenção que essas pessoas elas precisam também ter um convívio social, não dá para ficar só em casa. Eu queria te ouvir rapidamente, antes de chamar a Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo. Antes da pandemia, amigos meus falavam, olha, eu preciso mais tempo para ficar com os meus filhos, eu estou uma correria e tal. Aí a pandemia provocou esse encontro com os filhos, e agora criou-se um problema. Como é que é isso, Pedro, para a criança e para o adolescente? Antes ele via o pai esporadicamente e tinha um problema na relação pela ausência do pai. Agora tem uma presença massiva dos pais. Como é que é isso na cabeça da criança? Olha, Joel, falando de forma, talvez, eu peço desculpas, às vezes a gente, como médico, a gente é meio catastrófico, né? A gente fala dos piores desfechos, mas um desfecho que a gente sabe que aumentou foi a violência doméstica, por exemplo, né? Acho que isso é claro que é algo que... Comprovadamente, né? Isso não é em relação só às crianças e adolescentes, às mulheres, de uma maneira mulheres geral. Também, exatamente, todas as... enfim, todo mundo, né? Outra coisa, acho que falando também da questão da desigualdade que a Daniela acabou mencionando, acho que a gente deve lembrar, né, de que talvez uma elite possa ter ali um número de aposentos adequado para cada um ficar ali no seu recinto, tendo uma aula, o outro trabalhando, mas quando a gente vai para as classes mais desfavorecidas, acaba sendo todo mundo ali meio que em um lugar só, e aí muitas vezes as crianças, por exemplo, não têm um ambiente adequado para elas poderem se concentrar numa aula digital que elas estejam tendo, então isso é um problema. Eu diria assim, que a gente
não pode só olhar para o lado ruim. Foi feita uma pesquisa aí mundial, né, em relação a pessoas que estão fazendo home office, que em geral são pessoas que têm curso superior, ou que não são as classes menos favorecidas, né, mas mais de 90% das pessoas que foram para o regime de home office, quer parcial, quer total, querem permanecer em regime de home office, tá? Então, menos de 10% gostaria de voltar para um presencial absoluto, como costumava ser antes, né? Então, alguma coisa boa está acontecendo, e acho que você falou bem, tem uma melhora, né, nas relações familiares e até no cultivo de algumas outras, de hobbies, de outras atividades aí fora do trabalho que estão sendo permitidos através dessa migração para o trabalho em casa. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Os países intensificam estratégias de segurança cibernética após o aumento de ataques. A Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. O número de países que adotaram uma estratégia nacional de segurança cibernética subiu para 64% dentre as nações pesquisadas. Até o final de 2020, o ano marcado pela pandemia, 70% dos países ouvidos para um relatório da União Internacional de Telecomunicações, UIT, haviam realizado campanhas sobre segurança na internet. A agência da ONU estima que o mundo pode perder 6 trilhões de dólares este ano na área de proteção de dados pessoais e financeiros por causa do crime online. As estimativas são da agência da ONU, que divulga nesta terça-feira o Índice Global de Segurança Cibernética 2020. Com a subida de ataques e ameaças, os países decidiram aumentar a proteção, mesmo em face aos desafios impostos pela crise da Covid-19. O relatório da UIT mostra que a pandemia evidenciou uma mudança rápida em atividades diárias e serviços socioeconômicos. O índice 2020 sugere que metade dos países pesquisados formaram uma equipe nacional de respostas para incidentes, o que representa um aumento de 11% se comparado a 2018. A agência afirma que os países estão trabalhando para melhorar a segurança na internet com tecnologias da informação após a situação ter se agravado em 2020, quando muitas pessoas passaram ao teletrabalho. A alta representante para assuntos de desarmamento da ONU, Izumi Nakamatsu, afirmou que o mundo precisa estar vigilante na compreensão do uso malicioso de tecnologias digitais que pode pôr em risco a segurança de gerações futuras. Já o secretário da UIT, Roulin Zhao, disse que em tempos difíceis, como os atuais, e com o aumento do número de pessoas dependendo das tecnologias, é mais importante do que antes assegurar o espaço cibernético e criar a confiança dos usuários. O relatório indica também que cerca de 1 bilhão de pessoas se tornaram usuários da internet pela primeira vez entre 2015 e 2019. Cidadãos de todo o mundo contam com seus governos para melhorar as normas de segurança e proteger dados pessoais e financeiros. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando hoje da dependência tecnológica e saúde mental, com o Pedro Ferreira, que é médico psiquiatra da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e a Daniela Ramos, que é jornalista e professora da ECA, a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Agora nós vamos no momento ODS, com o Frank Valverde. Hoje, Frank, você vai destacar o objetivo sustentável número 3, saúde e bem-estar? É verdade, João. A cada programa que nós apresentamos aqui na Brasil Atual, nós damos um destaque, o Momento ODS, que fala sobre a Agenda 2030 da ONU. E hoje nós vamos destacar saúde e bem-estar. Essa meta da 3.4 para o Brasil destaca que até 2030 deveríamos, temos que trabalhar para isso, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, além de promover a saúde mental e o bem-estar, a saúde do trabalhador e da trabalhadora e prevenir o suicídio, alterando significativamente a tendência de aumento, Joel. E eu queria aproveitar também, já que você me chamou, falar sobre a nossa enquete, A cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós elaboramos uma enquete com o tema do programa. E a enquete que nós fizemos para o programa de hoje fez a seguinte pergunta: você passa mais de 1 hora por dia no celular? E olha só o resultado, Joel.
92% diz que sim, que passa mais de 1 hora por dia no celular. Eu acho que, na verdade, passa até mais de 2, 3 horas, né? Acho que a sua vida passa por isso aqui, ó. Estou falando com vocês, a informação está aqui no celular. Enfim, e até da forma como se criou esse emaranhado de comunicações e a vida passando por esse emaranhado, a gente depende demais da comunicação e do celular. Então, está claro que 92% das pessoas passam mais de 1 hora no celular. E, Joel, eu queria aproveitar também e fazer uma questão, tanto para a Daniela como para o Pedro, né? Nós estamos falando do momento atual, que nós vivemos numa pandemia, né? E o que isso tem afetado a saúde mental das pessoas com relação ao uso das redes, né? dos equipamentos eletrônicos. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais para depois, né? A gente está avançando na vacinação e a gente começa, né? Nem que seja piscando uma luzinha lá no final do túnel. Eu pergunto para vocês, depois, né, com a pós-pandemia, nós vamos continuar, vocês acreditam que nós vamos continuar tão conectados como nós estamos agora? Daniela? Eu acho que sim. Tanto pelas indicações, por exemplo, no campo da educação, da manutenção do ensino híbrido, e as consequências da Covid também, nós temos que lidar com as consequências, né? Tanto na questão da saúde física e mental, quanto, por exemplo, com famílias que mudaram de condições drasticamente, né? E falando de universidade, por exemplo, tem alunos que têm famílias em outros estados. Como que eles vão voltar agora? As condições financeiras de criar e recriar essa volta, né? Então, eu acho que a tecnologia ela vai continuar sendo pervasiva e ubíqua nesse sentido, né? Talvez o que mude é a necessidade de nós tomarmos protagonismo real no uso, né? Então, ritualizar também, manter os nossos rituais de fim, de meio, de pausa, eu acho que isso vai ser um desafio aí nessa retomada também. Pedro, eu quero te ouvir sobre a pergunta do Franklin, e até quando essa dependência, ela é uma coisa, digamos, não sei se o termo é correto, mas sadia, até quando ela é normal, né? Quando essa dependência acaba se tornando um problema psicológico. Claro, comentando, por fim, a pergunta do Franklin, eu concordo com a Daniela, eu acho que a gente, em algum grau, vai manter alguns padrões comportamentais que a gente adquiriu com essa pandemia, né? Acho que a gente espero que haja algum grau de retomada, né, de atividades presenciais, mas eu acho que algumas coisas que a gente meio que adquiriu o hábito de fazer de forma digital vão se manter. Então, assim, aqui é especulativo, né? Mas, por exemplo, talvez as pessoas vão pedir mais comida em casa, né? Compras pela internet, que muita gente começou a fazer depois. Alguns processos burocráticos que antigamente a gente tinha que se deslocar e não era agradável, e a gente consegue fazer hoje em dia de forma digital, provavelmente a gente vai manter fazendo de forma digital, né? Mas aí, então, falando dessa pergunta específica do Joel, né, em relação, assim, quando, eu vou reformular, talvez, e aí você me corrige se estiver errado, mas, assim, né, quando que um padrão de uso, né, de tecnologias, ele se torna o que a gente poderia chamar de um diagnóstico, de uma dependência de tecnologia, né? E a primeira resposta que eu daria seria, dentro dos manuais atuais, né, a dependência tecnológica ela ainda não se configura como um diagnóstico, mas sim como uma condição a ser mais estudada para o futuro. Mas a gente já tem alguns critérios, né? E aí, gente, eu acho que vale a gente pensar a dependência tecnológica primeiro como uma dependência, né? E quais são os parâmetros de uma dependência, né? O padrão de dependência, ele não está intrinsecamente ligado ao número de horas que aquela pessoa passa consumindo alguma substância, por exemplo, ou, né, fazendo uso de tecnologias. Tanto quanto o que ele deixa de fazer. Talvez essa seria o primeiro parâmetro de algo preocupante. Uma pessoa que esteja deixando de ter o convívio com os familiares, porque fica trancado o dia inteiro no quarto. Uma pessoa que deixa de cuidar da higiene pessoal, que deixa de se alimentar, entendeu? Que deixa de fazer, né, coisas que ela gostava de fazer antes, que eram importantes para ela antes, para ficar fazendo consumo de tecnologias, por exemplo. Isso certamente seria um parâmetro de uma dependência tecnológica, né? A gente tem alguns outros parâmetros, então, tolerância, né, que é o aumento paulatino do número de horas que a pessoa passa fazendo uso daquela tecnologia.
abstinência, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um termo em inglês que é nomofobia. Nomo é tipo no mobile fobia. Então a pessoa tem medo de o celular dela acabar a bateria e ela fala, meu Deus, eu vou ficar, entendeu? O que será de mim sem bateria, né? Na rua e tal. A pessoa tentar reduzir o número de horas, por exemplo, de consumo de tecnologia ali e não conseguir, né? E aí, como eu já havia dito antes, então, a diminuição de outras atividades, né? Acho que esses seriam os parâmetros principais. E a questão também da solidão, né? Ele amplia a relação com o seu smartphone, com o seu celular e deixa de conviver com as outras pessoas, fica mais sozinha, mais solitária. Claro, a gente poderia falar talvez do risco indireto aí, que é bem importante. Então, que isso são estudos até de antes da pandemia, né? Mas então, por exemplo, principalmente entre adolescentes, né? O uso excessivo, e aí não estou falando de dependência, estou falando de número de horas mesmo, né? De, por exemplo, 4, 5 horas por dia de celular entre adolescentes, ele estava associado com um risco maior de depressão, né? A gente até nem discutia nesse estudo, por exemplo, se ele era causa, consequência ou os dois, né? A pessoa está mais deprimida, fica mais isolada, usa mais o celular, por exemplo. Ou a pessoa usa mais o celular, perde as relações ali e acaba ficando mais deprimida, por exemplo. Talvez um pouco dos dois, como eu bem disse. Mas existe também essa relação, então, de uma relação indireta, né? De causa e efeito. O único ponto que eu ia comentar, talvez anedoticamente interessante, né? Na geração atual, a gente tem tido um consumo menor de substâncias, de álcool, tabaco e, né, cannabis ou outras substâncias ilícitas, provavelmente porque as pessoas estão fazendo um uso quase que excessivo da tecnologia e aí as substâncias do mundo real acabam ficando quase que em segundo plano. Então, a primeira geração, desde que começou-se a aferir aí o consumo de substâncias, né, psicoativas... É possível dizer que elas estão substituindo uma droga pela outra? Eu acho que sim, Joel, eu acho que sim. Acho que a gente pode colocar dessa forma, assim. Daniela, em junho, uma mãe tomou a decisão de apagar as redes sociais da filha de 14 anos, que já contava com mais de 2 milhões de seguidores. Recebendo diversos ataques, ela justificou a decisão pela necessidade de proteger a saúde da filha, que vivia de acordo com os likes e dislikes que recebia nas redes. Como é que se relacionar com jovens hoje, nesse ambiente tecnológico? O que se considera exagero? Aí a gente volta mesmo no mesmo conceito da pergunta que eu fiz para o Pedro, né? O que é exagero ou não? Essa mãe cometeu um exagero? Enfim, queria a tua opinião. Pois é, nossa, ela foi corajosa, né? Quem que vai dispensar 2 milhões de seguidores? Pensando do ponto de vista, daí, esse raciocínio seria do ponto de vista do comércio das redes, digamos assim, né? Porque 2 milhões de seguidores tem um valor. Tem um valor aí. Acontece que estamos falando de uma adolescente de 14 anos que... Será que o problema, eu acho, né, que está aí, e por outro lado a gente pode falar que é uma mãe responsável sim, porque é difícil lidar com tanta avaliação, né? Se nós adultos já nos colocamos e somos avaliados e criticados, e você consegue elaborar isso, né? Mas para um adolescente que está se formando, que está crescendo, ter uma exposição tão grande e está sujeito à mercê de todo tipo de comentários, eu me pergunto, né? Será que ele tem condições de elaborar isso, né? Tanto pelo tempo de vida quanto mesmo pela velocidade disso, né? Então, eu acho que é complicado, eu acho que... E outra, né? A mãe ali é a pessoa responsável, ou seja, por que nós estamos questionando isso? Né? Porque tem esse direcionamento mercadológico das redes, que elas são desenhadas tendo em vista a otimização do sistema. E qual que é a otimização do sistema? A otimização do sistema é ser usado o mais tempo possível, pelo maior número de pessoas possível, para gerar o maior número de cliques possível, não importando sobre o que e como coloca ou não coloca pessoas, crianças e adolescentes em risco, né? Ô, Pedro, você que é especialista em crianças e adolescentes, como cuidar dos jovens nesse ambiente? Como é que os pais devem agir? E como a pandemia pode ampliar a toxicidade das redes?
Boa. Acho que assim, falando primeiro de tecnologias, né, e aí de faixa etária, né, a gente tem aí uma recomendação, a gente acaba usando da Academia Americana de Pediatria, né, que é a de que até os 2 anos, opa, me desculpe, de que até os 2 anos a criança tenha 0 tempo de telas, tá? Isso não é uma recomendação baseada em evidências científicas, porque a gente não consegue fazer ensaios expondo crianças a telas, né? Seria considerado meio que antiético, mas até os 2 Mas anos. baseado em quê, por exemplo? Quais Joel, a melhor resposta que eu te daria seria baseado no bom senso. Não é uma recomendação, assim, por exemplo, quando a gente fala para crianças não fumarem, por exemplo, isso não é baseado em estudos de crianças que fumavam tanto, porque não dá para fazer um estudo, seria antiético, nenhum comitê de ética autorizaria, né, você dar tabaco para uma criança, por exemplo, de 2 anos. Mas você sabe que não é uma boa ideia. Acho que essa seria a melhor explicação. Isso passa um pouco por uma questão até oftalmológica, não dizendo que seja minha experiência, minha área de expertise, mas, enfim, né, a gente tem aí alguns estudos falando sobre alguns acometimentos específicos, né, na retina, para a exposição a telas, né, com determinada luminosidade para crianças muito novas, né. Na questão das redes sociais, gente, costuma-se ter, né, aí uma regra quase que de bom senso, a partir de quando é recomendável que crianças façam uso de redes sociais, né, e quando que esse uso deve ser feito de forma supervisionada, né, e quando que talvez esse uso pode começar a ser feito aí com uma autonomia do que provavelmente eu vou estar chamando de adolescente, né. Também se fala sobre algumas redes sociais que teriam um nível de segurança um pouco maior, outros que teriam um nível de segurança um pouco menor, né, então poderia ter aí, por exemplo, um conteúdo adulto, né. O que eu acho que dá para a gente colocar quase como uma regra de bom senso, seria de que até uns 9 anos, acho que fazer um uso de redes sociais não me parece muito, assim, recomendável, né, entre os 9 e os 12, talvez um uso de algumas redes sociais mais controladas e sob supervisão do adulto, né, provavelmente seria uma norma aí também do bom senso, né. E aí, a partir de uns 13 ou 14 anos, imagino eu, você possa, claro que é uma decisão do pai, ele pode também não querer fazer isso, né, mas ele pode começar, talvez, a permitir que aquele adolescente ou pré-adolescente tenha alguma privacidade, tenha direito a alguma privacidade, resguardo no uso de redes sociais por parte dele, né, mas que também o pai pode estar um pouco aí atento, né, a comportamentos que aquela criança apresente, né, se aquilo puder representar algum risco para aquela pessoa. Isso depende de criança, né? Com certeza. Para criança, isso depende, né? Nós somos seres singulares, mas o que pode causar o excessivo da tecnologia em crianças você citou aí 2 quadros, né, de 9 a 12 e de 13 a 14, que você acha que deveria começar, segundo o estudo, né? Olha, alguns, a gente pode falar talvez de forma anedótica, né? Alguns, tem um diagnóstico que não é tão conhecido e, com razão, não é tão prevalente, né? Que se chama transtorno dismórfico corporal, né? Que a pessoa ela tem uma impressão de que o corpo dela, ele é, vamos dizer assim, deformado, quando ele na verdade não é. Tá? Acho que essa seria a descrição mais simples, né? E aí, através das redes sociais, a gente tem, por exemplo, o uso de filtros, né? E esse uso de filtros, ele tem reforçado alguns padrões de beleza, né? E não só na questão do uso de filtros, mas também, claro, que as redes sociais têm se tornado cada vez mais gráficas, né? E menos textuais, né? E aí os padrões de beleza, eles têm sido cada vez mais reforçados, então, através dessas redes. Então, a gente tem crianças e adolescentes que querem fazer plásticas, que querem ter um aumento dos olhos, que acham que, enfim, que os corpos deles são imperfeitos, porque não são iguais a de fulano ou ciclano. Isso é uma coisa que tem se tornado cada vez mais prevalente. Então, acho que isso é um problema. A gente também tem o cyberbullying, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar disso, né? É, lógico, um problema também grande, né? E acho que um dos problemas do cyberbullying é a possibilidade de anonimato da pessoa que o perpetra, né? Principalmente do adolescente ou criança que o perpetra. Então, acho que esses são alguns dos problemas. A gente poderia também falar aí um pouco do exercício da sexualidade, né, assim, do consumo de pornografia ou do envio de fotos íntimas, né, desses adolescentes e tudo mais, podendo, claro, que gerar também problemas para a saúde mental desses adolescentes. O uso precoce da internet, Daniela, realmente pode ser um problema. As mulheres pensavam em plástica, por exemplo, depois dos 30 anos, né? Agora, uma criança de 13, 14 anos falando em plástica é complicado.
É complicado. E enquanto o Pedro falava, eu pensei numa frase, né? Que assim, a tecnologia nos molda e nós moldamos a tecnologia também. Então é uma via de mão dupla, né? E nesse sentido, o uso dos filtros, né, também vai moldando o humano. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência, né? E os pais, e aí também lembrar que o uso da internet, o que é exagero, o que não é exagero, também tem a ver com o exemplo que os pais dão em casa do uso, né? Então, como é que você vai ter autoridade para falar, não fica tanto tempo no celular, se você também está todo o tempo no celular e quando o seu filho fala com você, você não olha para ele? Aquela velha educação do exemplo, né? Eu acho que continua valendo, assim, então, tanta coisa nova, mas assim, o básico, né? E lembrando que tem a questão do recorte de gênero também, né? Quem vai sofrer mais com a superexposição do corpo vão ser sempre as meninas, a questão do vazamento de nudes vai atingir mais as meninas também, né? E é verdade o que você está dizendo, sabia? Porque eu fiquei impactado há alguns anos, uma menina teve exposta, né? Ela foi fotografada por um namorado e ele colocou isso nas redes sociais, ela se suicidou lá no Rio Grande do Sul. Era uma Sim. jovem de 16, 17 anos. E não é um caso só, tem casos, por exemplo, no Canadá, no exterior, assim, é um fenômeno global, não é só local, né? Então, tem uma questão de amplificação, né, da tecnologia, que eu acho que escala essa possível violência online, né? Então, é a questão de volume e de escala, né? Que ajuda a aumentar, a disseminar, né? A potencializar esse problema. Potencializar, né? Que já existem na sociedade, né? Só amplifica mais. A gente coloca na conta das redes sociais, mas muitos problemas já existiam na sociedade e que são colocados ali, a gente fala, opa, isso é responsabilidade das redes. Não, é da sociedade em geral. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, causas, de projetos e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. O Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Muito bem. Frank Valverde, temos mais informações? Sim, João, eu quero falar um pouco sobre o nosso portal, né? O nosso portal que nós temos grandes matérias lá e as matérias de destaque, né? Eu destaco essa semana aqui matérias como, por exemplo, genocídio no Brasil. Mais de 70% da população indígena foi morta. Isso aí é uma coisa absurda. Já tem gente até se articulando para denunciar em organismos internacionais o presidente da República como um dos responsáveis, ou o governo federal como responsável por esse genocídio que acontece no Brasil com a população indígena. E por falar em indígenas também, outra matéria de destaque é a luta dos povos indígenas para preservar a sua cultura. Outra matéria é política, entenda as diferenças entre esquerda e direita. Nessa época que nós estamos vivendo, né, como eu digo, a era da estupidez, né, tem muita gente confundindo o que é direita e o que é esquerda, colocando Hitler como de esquerda, nazismo como de esquerda, quando na verdade é de extrema direita. Enfim, essas confusões todas são explicadas nessa matéria que está no portal do Observatório do Terceiro Setor. E a matéria principal que eu quero dar o destaque hoje é um estudo que revela as palavras mais usadas por pessoas com depressão. Olha só que matéria muito interessante de ser lida. A matéria que foi escrita pela Isabela Alves, está no nosso portal. É um estudo divulgado pela Clinical Psychological Science,
que apontou que as palavras mais usadas com frequência por uma pessoa podem ajudar a identificar se ela está ou não em um estado de depressão. Olha só as palavras, Joel. A pessoa começa a usar expressões negativas como solitário, como triste ou miserável, ou então palavras que sempre aparecem nas suas conversas como sempre, nunca, completamente, e sempre ligados a questões negativas. O uso de pronomes como eu, né, ao invés de eles e nós, são indícios de que essa pessoa está com depressão, ou poderá estar com depressão. Então, eu recomendo que todos leiam essa matéria da Isabela Alves no nosso portal. E o resultado disso, Franklin, segundo o levantamento inédito do Conselho Federal de Farmácia, nos cinco primeiros meses do ano, houve um aumento de 13% na venda de antidepressivos e estabilizadores de humor. O comércio dos medicamentos já tinha aumentado em 17% em 2020, em comparação a 2019. Agora é uma pergunta para o Pedro, né? Como cuidar da saúde mental na periferia? Pedro, onde e nós estamos referindo à população. Aliás, a gente sempre comete esse equívoco, né, no jornalismo, Pedro. A gente fala de isolamento social, mas a gente sabe que a população vulnerável não fez isolamento porque precisava lutar pela sua sobrevivência. No caso, a minha pergunta é sobre a saúde mental na periferia. Onde a saúde é precária, na periferia, e as redes sociais ainda não são tão constantes, como cuidar da saúde com essa pressão toda da pandemia, quase 15 milhões de desempregados, crise social, política, econômica? Perfeito. A gente costuma falar de prevenção primária e prevenção secundária, né? Prevenção primária, que acho que seria talvez a pergunta que você estivesse fazendo, seria como evitar que uma pessoa que não esteja, por exemplo, com diagnóstico em saúde mental, não evolua para um episódio depressivo ou para um transtorno de ansiedade, né? Diante de todo esse ambiente caótico que a gente está vivendo, né? Exato. Eu vou começar só pela prevenção secundária, que seria o diagnóstico precoce, diagnóstico e intervenção precoce, porque é mais simples, né? Claro. Então, para uma pessoa que até esteja, por exemplo, em dúvida se ela está passando por um episódio depressivo ou um transtorno de ansiedade, é claro que a primeira orientação que eu daria seria para essa pessoa procurar a UBS de referência ali da região dela, né, do território dela. A gente sabe que tem profissionais muito bons, muito capazes aí, que vão estar por ali, e eles vão poder ajudar. Temos médicos de família que sabem cuidar disso, temos toda a equipe multidisciplinar, tem a psicologia, tem alguns psiquiatras também que ficam nas UBSs, e aí, então, que vocês procurem aí a UBS de referência de vocês, né? Quando a gente fala de prevenção primária em saúde mental, na pandemia, né, às vezes a gente fica um pouco entre a cruz e a espada. Nem sempre, mas às vezes a gente fica, porque é claro que eu aqui sou sim psiquiatra, mas eu também sou médico, e eu também, é claro que prezo aí pela segurança física das pessoas, e acho que seria temerário da minha parte falar para as pessoas não respeitarem o isolamento social que ainda se faz necessário. A gente sabe sim que o isolamento social ele tem um impacto na saúde mental de muitas pessoas, né? Mas dentro do possível, né, as pessoas elas podem tentar fazer coisas que façam bem a elas. Claro que isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que começou a, por exemplo, cozinhar mais na pandemia, teve pessoas que começaram a fazer atividade física dentro de casa, fazer, por exemplo, meditação, fazer yoga, pessoas, sei lá, crochê, entendeu? Literatura, sei lá, acho que tem uma série de atividades, assim, daquilo que faz bem a você, daquilo que você consegue, né, que faz bem a você e, eventualmente, também aos seus ali, que estão mais... Que ajuda você a manter a saúde mental durante o isolamento ou os problemas causados pela pandemia em geral. Exato. Mas acho que seria por aí, assim. Daniela. Faça aquilo que faz bem a você. Desculpa. Não, imagina. Daniela, no começo de agosto, o filho de 16 anos da cantora forró Valquíria Santos, de Natal, lá no Rio Grande do Norte, se suicidou, segundo a mãe, após receber comentários maldosos por um vídeo que publicou no TikTok. Ela também informou que o filho já vinha fazendo acompanhamento psicológico, ele já vinha fazendo, como disse, acompanhamento psicológico. No Instagram, Valquíria escreveu: tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês comentam, vocês podem acabar com a vida de alguém. Muito bem, as redes sociais, em seu conceito, deveriam unir as pessoas, né? Por que a internet desperta o pior nos indivíduos, segundo a sua opinião, Daniela, como acadêmica?
Pois é, eu vi essa notícia, a gente fica triste, né, dilacera, assim, e viu uma análise de um jornalista que falou: a internet está doente porque nós estamos doentes, né? Então, assim, por um lado, o design das redes, como elas são desenhadas para reações imediatas, sem grandes filtros. Então, privilegia a manifestação da emoção em primeiro lugar. As pessoas não param para pensar no que elas estão escrevendo, no que elas estão postando, porque não tem tempo, humanamente. Se tivesse um filtro, por exemplo, em que eu escrevesse e apertasse o Enter, né? E aí 10 segundos para você pensar se é aquilo mesmo que você quer falar. Por exemplo, será que isso mudaria a nossa dinâmica? Poderia talvez ajudar, né? Então tem essa questão do desenho técnico das redes mesmo, como elas são desenhadas, né? E isso poderia mudar, mas isso está lá no Vale do Silício, né? Eu lembro desse documentário que foi muito polêmico, Dilema das Redes, né? Que expõe a questão desse design e dos algoritmos, que são cálculos, né? Que são pensados para essas reações imediatas. Então, infelizmente, eu acho que é um conjunto, né, pelo que eu entendo e sei assim, do suicídio, é complexo. As redes podem ter sido um gatilho e não, talvez, a causa, né? Porque são várias camadas, é um fato aí muito complexo, né? Mas, por um lado, então, tem isso das redes privilegiarem a emoção e, por outro, né, nasceram com uma promessa de colaboração, mas será que a gente sabe colaborar? A nossa sociedade, nós não somos educados para colaborar, nós somos colaborados para competir, né? Então, algo na educação tem que mudar para a gente conseguir pensar, ser mais consciente, junto com uma melhoria de design de redes que não privilegiem tanto um imediatismo que a gente sofre para correr atrás disso, né? Porque é isso, a gente ainda tem corpo, e esse corpo tem um tempo. Pedro, eu li uma notícia anterior que a mãe proibiu uma garota de 14 anos, tirou ela das redes sociais. Aqui, o garoto já tinha acompanhamento psicológico, mas a mãe permitiu que ele permanecesse lá, e ele foi, uma notícia negativa impactou ele tanto que ele cometeu suicídio. Essa notícia, não é, diz muito aquilo que você já estava comentando, quer dizer, entre 13 e 14 anos é o início, que deveria ser o ideal, né, do início de um adolescente começar a interagir nas redes sociais. E com 16 anos o garoto já se suicida. Como é que você vê esse episódio? E que ele pode contribuir para melhorar, digamos, a qualidade, né, da interação desses jovens nas redes sociais? Claro. Bom, em primeiro lugar, lógico, eu sinto muito, né, meus sentimentos aí aos familiares, né, dessa perda trágica, né. Como a gente havia dito, né, então, a partir dos 13, 14 anos, a gente pode começar a pensar em delegar uma autonomia para um pré-adolescente, um adolescente que esteja nos dando, claro, que mostras de que ele tem capacidade para lidar com isso, né. Esse caso, pelo que eu entendi, ele estava até previamente já em atendimento, né, em saúde mental, né. Não quero, claro, em hipótese alguma, culpabilizar e a gente brinca, né, ser o médico do dia seguinte é fácil, né, depois que acontece a tragédia, a gente fala, não deveria ter... Aliás, todo mundo é um pouco um médico do dia seguinte, né? Todo mundo é um pouco. Depois que aconteceu, é fácil analisar, né? Mas assim, acho que, claro que também cabe pensar um pouco no que pode ter acontecido e dentro dessa vinheta, né, vamos dizer assim. A linha da minha pergunta é o que deve ser feito para melhorar isso, né? A atuação exato. Acho que assim, pegando só essa vinheta mesmo do caso, né, de um adolescente que possivelmente já estava com sintomas aí em saúde mental prévios, né, eventualmente poderia sim ser conversado com esse adolescente sobre ele fazer um uso mais comedido ou mesmo ter uma
um time-out aí, né, de redes sociais, né, e acho que, claro que isso passaria um pouco também para a gente saber como que ele estava previamente já lidando com as redes sociais, talvez ele tivesse aí já recebendo comentários de, não sei, haters, ou que quer que Ou tenha sido seja, aí. a lição trágica desse episódio é de que a mãe que diminui a presença dos adolescentes nas redes sociais, ela está agindo corretamente, né? Joel, eu, na verdade, assim, eu até gostaria de fazer um comentário sobre isso, até em relação a essa mãe anterior, e mais uma vez, eu não quero aqui, a gente como médico, a gente sempre tenta evitar ter uma postura normativa em relação à parentagem, né, dos pais, então, dessas pessoas. Mas, assim, dentro do que a gente talvez pensa de técnicas comportamentais, né, a gente às vezes evita fazer uma extinção muito abrupta nesse tipo de caso, né. Talvez a gente fosse pensar em alguma coisa um pouco mais paulatina, né? Ou seja, não parar dando... imediatamente, diminuir aos poucos. Exato, assim, eu acho que, claro, se você tem um adolescente que você já tentou delegar a autonomia dele com algum controle e ele falhou 1, 2 ou 3 vezes, é claro que existe um momento a partir do qual talvez a gente comece a tomar medidas mais abruptas, né? Uma ruptura mesmo, né? Mas, geralmente, e aí eu estou falando muito genericamente, mas com 14 anos, por exemplo, como ela tinha, se já havia uma prévia abertura para que ela tivesse esse uso de redes sociais, né, talvez a gente fosse falar assim, olha, a gente acha que você não está fazendo um uso muito legal das redes aqui, então a gente vai monitorar mais essas redes e a gente vai ver como é que você reage. Né? Ou E aí, seja, usar o bom senso, né? Não radicalizar uma decisão. Exato. O tempo passou rápido com vocês, já quase 1 hora, estou com 8 minutos para finalizar o programa. Franklin, eu quero te ouvir. Você tem informações sobre as campanhas do Observatório em Movimento, as campanhas da página aí, do Apoie, enfim. É verdade. Vamos lá. Eu quero falar sobre as 2 campanhas do Observatório do Terceiro Setor, que são bastante importantes. A primeira dela é o Observatório em Movimento. O que vem a ser o Observatório em Movimento? É uma campanha que nós fazemos ouvindo especialistas das mais variadas áreas do conhecimento sobre esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e como nós vamos viver também depois da pandemia, o pós-pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois que essa fase de pandemia passar. E aos poucos, com a vacinação avançando, a gente começa a ver uma luz, nem que seja piscando, no fim desse túnel que nós estamos atravessando aí da pandemia. E para você saber mais, ter mais informações a respeito do Observatório em Movimento, convido que entre no nosso site, observatório3setor.org.br, 3 em numeral. E fala também sobre uma nova ferramenta. A ferramenta é Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais, acesse apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. E também aproveito para convidar todos e todas que nos visitem, né, no Facebook, no Instagram e assim também como no YouTube, Joel. Aproveita para dar o seu destaque final. O meu destaque pela conversa que nós tivemos aí com o Pedro, com a Daniela, é que nós devemos dominar a tecnologia, mas não permitir que a tecnologia nos domine. Muito bem. Daniela, eu queria as suas conclusões finais. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado, já a respeito do tema do programa, e alguma visão que você veio construindo durante a nossa conversa, assim, que você acha importante que o ouvinte ouça a respeito da dependência tecnológica, desse momento que nós estamos vivendo, pandêmico, que afetou todos nós, né? Sim. Bom, eu acho que é sempre possível, sempre tempo de desativar notificações, por exemplo, no seu celular, e aí você achar o caminho para realmente dominar, né, o seu tempo. Que eu acho que a questão-chave é como eu lido com o meu tempo, e eu posso e tenho o direito, né, de lidar com o meu tempo em relação ao uso das tecnologias. Essa questão individualizante também eu acho que é muito difícil, especialmente para as crianças e jovens, né, que tem esse discurso é o meu perfil, sou eu lá, eu sou o empreendedor de mim mesmo, eu me faço nas redes, eu faço a minha marca, né? E o adolescente pegar isso para ele e não conversar, por exemplo, né? Ele compartilha na rede, mas não compartilha com a sua mãe, com o seu pai, como eu me senti com esse comentário, pega tudo para si, né? Então, essa dificuldade, né, que a gente precisa começar
a nos educar para conversar com quem está do nosso lado, sem ser mediado pela tecnologia, né? E aí, por último, essa questão do espaço, né? Teve na Rádio ONU a questão do crime online, e de como, nessa pandemia, a gente comprimiu o espaço, e como sair dela vai ser uma questão-chave, lidar com o espaço, e como a tecnologia cria espaços difíceis da gente reconhecer. E que, para isso, a gente precisa de uma literacia digital mais presente nas escolas, nas casas, nos lares, né? Para a gente, por exemplo, aprender a identificar um espaço perigoso, que é um link malicioso que está no seu celular, por exemplo, e você vai cair num golpe, né? Então, a gente manter a consciência de que há espaço no cibernético também, não é uma coisa só. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista. Pedro, suas conclusões finais, o que mais importante você gostaria de deixar registrado na última participação sua aqui nessa entrevista do nosso programa? Claro, em primeiro lugar, mais uma vez agradeço pelo convite, uma honra poder estar aqui com vocês. Prazer foi nosso, Pedro. É importante. Voltará outras vezes junto com a Daniela. Claro. Eu achei bem interessante o raciocínio que a gente elaborou aqui, de que as tecnologias, elas são parte da gente, elas vêm da gente, elas não são estranhas ao que é humano, né? E que nós somos, então, sim, responsáveis, né, por aquilo que as tecnologias fazem em nós e também pelo que nós fazemos, né, através das tecnologias, né? Eu acho que esse advento, né, da tecnologia no caso, ele pode ser usado a nosso favor, como ele é usado de várias formas, mas ele também tem aí algumas armadilhas, né, sobre as quais a gente conversou bastante aí hoje, né, e de forma bastante simplista até, eu acho que eu faria um convite para quem estiver ouvindo esse programa, para que pense naquilo que é importante para ele, naquilo que é caro para ele na vida dele, né, e que se dedique àquilo, né? A tecnologia, ela pode ajudar a gente, mas ela também pode atrapalhar a gente, ela pode tirar da gente aí um convívio, né? Acho que, como vocês bem disseram, a gente às vezes está ali né, querendo passar mais tempo em família, e aí a gente está ali mexendo no celular quando a gente poderia estar com as pessoas que a gente ama, por exemplo, né? E acho que então fica esse convite para essa reflexão aí, para quem estiver ouvindo, para tentar ser uma versão melhor de si mesmo cada dia. Tentar ser uma melhor versão de si mesmo. Essa é a palavra final do psiquiatra Pedro Ferreira. O observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Pedro Ferreira, médico psiquiatra da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Daniela Ramos, jornalista e professora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.